também, para depois passar o link para vocês, que nem eu fiz com as outras aulas, tá? Que daí eu deixei uma gravação no YouTube. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Deise, né? Professora de baralho cigano, de cartomancia, terapeuta integrativa e outras atividades da área da saúde que não tem nada a ver com essa parte. Eu sou filha de cigano, neta de cigano, aprendi a jogar muito cedo. E depois eu comecei a estudar sobre o baralho cigano de uma forma mais didática, né? E hoje eu faço os baralhos ciganos personalizados e também dou os cursos, né, de cartomancia de baralho cigano. A metodologia que a gente vai aprender, tá, é o método europeu, tá, o método alemão. No entanto, a gente vai em alguns momentos falar sobre a escola brasileira, né? Eu vou trazer para vocês o que significa tal carta na escola brasileira, o que significa pelo método alemão, mas a gente vai se orientar mesmo pela origem dele, pela maneira que ele foi criado lá em 1800 ele é de 1700 e agora eu me esqueci. E em 1840, então, o Felipe Lenormand nos trouxe outros significados para que a gente pudesse usar como um oráculo, né? Como um oráculo, tá? Eu deixei lá para vocês. Eu deixei lá no link para vocês. A outra aula anterior está gravada? Oi? A outra aula que a senhora disse que estava gravada, eu posso ter acesso depois? Sim, mas ela tá no. Eu acho que eu botei lá o link para vocês. Se eu não coloquei, me cobra que eu vou colocar lá para vocês o link da aula sobre a história do baralho cigano, tá? Um pouquinho da história do baralho cigano, tá? Mas também tudo que vocês quiserem saber, vocês tragam as dúvidas para vocês, que eu vou trazendo nessas aulas ao vivo. Como eu falei para vocês, é uma vez por mês, é um encontro por mês. Esse eu trouxe algumas alunas que já eram do outro curso, né, para cá, mas eu priorizei aqui vocês que estão entrando agora, tá? Para explicar como que funciona. Então, ali vocês tiveram acesso já, porque eu não gosto muito de enrolação, né? Então, eu deixo algumas coisas em apostila, em links também ali na apostila de vocês vão ter alguns sites onde tem a história do baralho cigano, para quem quiser se aprofundar mais, tá? Para a gente não perder o foco em aprender a fazer as leituras, a interpretação das cartas, tá? Então, é um curso que ele é muito objetivo para ensinar mesmo a leitura, a desenvolver a sua intuição, como que a gente utiliza a intuição, como que isso funciona, né? Principalmente. Então, assim, o que a gente tem que começar entendendo, tá? Que no baralho cigano, a gente vai ter aquelas normas, aquelas regras do Felipe Lenormand, que faziam parte, né, lá da criação dele, mas a gente também vai seguir aí a nossa intuição. E como que a gente vai usar isso? Será que todo mundo tem essa intuição? Sim, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. E justamente entender essas regras sobre o baralho cigano, sobre a simbologia dele, vai ajudar a direcionar. E quando eu falo em regras, é como que a gente vai saber se uma carta ela vai estar no lado luz ou no lado sombra, porque todas elas falam sobre amor, saúde, trabalho, cotidiano, espiritualidade, tá? Todas as cartas falam, todas elas. Então, a mesma carta ela pode estar falando da questão financeira, a mesma carta pode estar falando da questão amorosa, de saúde, de espiritualidade. Então, lá na apostila, lá na ficha técnica das cartas, tá? Eu deixei para vocês uma série de significados que elas podem trazer. Quando a gente está fazendo uma mandala, que eu prefiro e digo para vocês assim, ó,
Querem começar tirando? Tirem poucas cartas. Comecem com as perguntas de sim ou não, por polaridade. Então, vocês vão aprender a lidar com a polaridade, tá? A partir da polaridade, a gente vai trazer o significado, porque daí a gente sabe se aquelas cartas estão falando no lado luz ou no lado sombra, tá? Então, professora. Claro, diga. Só para anotar aqui, porque assim, faz alguns meses que eu estou estudando. Claro. E sabe qual é a minha maior dificuldade que eu tenho? Diga. É, tipo, não trazer a leitura para minha convivência pessoal. Por exemplo, eu tenho um certo trauma de tal coisa, aí eu pergunto uma coisa que não tem nada a ver com aquele trauma. Uhum. Mas aquela carta eu não consigo levar pela intuição pura. Eu acabo trazendo para minha vivência pessoal. E isso chega a me atrapalhar na leitura, entendeu? É uma coisa bem normal, tá, Kate? Isso que tu tá relatando é uma dúvida de muitas pessoas, e inclusive eu vejo pessoas com muito tempo de leitura, de cartomancia, cometendo esse erro. Por quê? Isso aí vai acontecer porque tu não trouxe para a pergunta que tu tá fazendo, entende? Tu ainda não conectou o significado à pergunta que tu tá fazendo. Aí, como aquela questão tá no teu inconsciente, tu acaba trazendo a tua interpretação, a tua intuição para esse sentido, entendeu? Tu conseguiu me entender? Entendi. Eu entendi. Aí eu tenho muito... Tá cortando um pouquinho. Porque eu tenho medo de passar para essa pessoa, para a consulente, a interpretação baseada no meu pessoal. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber ler a interpretação limpa. Isso entendeu? Aí eu me sinto muito insegura em jogar para terceiros. Uhum. Eu já estou estudando um tempo, mas eu me sinto muito insegura, muito mesmo. Eu me travo com medo de fazer uma leitura baseada na minha convivência pessoal, que não pode interferir na leitura. Uhum. Pessoal que está acompanhando pode botar por escrito também dúvidas, tá? Que a gente vai estar tentando esclarecer, tá? Eu botei aqui ao vivo para poder gravar, né? E depois eu vou disponibilizar apenas para os alunos ali no nosso grupo, tá bom? Então, eu vou começar assim, Kate. Vamos começar do zero? Vamos zerar? Tá comigo? Vamos zerar, então, tá? E vamos trazer aqui para nossa aula de hoje. E a partir disso, tu extrai, é sempre assim, Kate, cada curso que tu fizer, cada livro que tu lê, cada vez que tu for estudar, tu vai extrair uma mensagem nova daquele cartomante, daquela pessoa, né? E assim a gente vai construindo a nossa metodologia, tá? A gente vai sempre ter aquelas regras, certo? Então, assim, ó, quando uma pessoa diz para mim, e isso eu escutei muito, tá? Eu não leio, eu não respondo por polaridade. Eu ignoro a polaridade da carta. Esse é o primeiro erro. Um grande erro, tá? Por quê? Nenhuma carta, lá nas regras de leitura, lá adiante na apostila vai ter, depois que eu falar sobre o significado das cartas, eu vou estar dizendo para vocês que as cartas do Lenormand, elas não conversam sozinhas, elas falam em pares, em trio, tá? Por conta disso, principal é por conta disso, porque eu preciso determinar a polaridade da resposta. Tá? Por isso que eu digo que comecem jogando. Vamos ver assim, ó. Carta do dia, tá? Eu digo assim, ó, tu pode tirar uma carta? Pode, mas é ruim porque tu não sabe se tu vai interpretar o aspecto luz ou o aspecto sombra. Então, 2 cartas. Vou ver se elas são neutras, né? Se elas são positivas, se elas são negativas. Então, eu vou saber, olha, eu vou ter uma nuance negativa ou vou ter um dia positivo, um dia negativo, então eu já vou ficar, né? E aí eu vou anotar
o que naquele meu dia se conectou com as palavras-chave, com o significado das cartas. E como que eu vou saber? Essa é a principal questão que eu queria trazer para vocês. Não é difícil. O que eu tenho aqui? Eu tenho um cavaleiro montando o seu cavalo em movimento. Ele não está parado, admirando. Não, a carta do cavaleiro, ela está sempre em movimento, tá? Então, a gente tem lá como principal palavra-chave da carta do cavaleiro movimento, tá? Informação, porque ele nos traz informação. Mas eu sempre digo o seguinte: o primeiro substantivo de cada carta, a primeira conexão que a gente faz é a própria carta, tá? Então, para mim, um cavaleiro é um cavaleiro, um homem montado a cavalo, então é a primeira coisa que eu vou pensar num homem montado a cavalo. Então, eu posso pensar num motoqueiro, né? Porque o cavalo é um meio de transporte e tal. Eu vou fazer conexões, o significado das cartas, ele está conectado sempre ao que ela me traz. Então, se ela me traz um cavaleiro, um homem montado, um cavalo que está andando, né, algo em movimento, pode ser um visitante chegando na minha casa, pode ser um mensageiro trazendo uma mensagem, pode ser uma informação que alguém vem me trazer, que vem me contar, alguém que vem com novidades, pode ser eu montando este cavalo, avançando em alguma situação. Então, nessa parte, a gente não deve enfrentar tanta dificuldade. Quer encontrar as palavras-chave, conecta tudo que tu puder, imaginar, pensar de situação que possa envolver o símbolo nesta carta, tá? A gente tem lá nas regras do Felipe Lenormand que fala de visitante, fala de informação, né? Então a gente entende o significado dessa carta, beleza? Tá. Aí depois eu tenho o trevo, tá? Eu tenho o trevo. Aí com o trevo e o cavaleiro, o que o trevo é? Esse aqui não é um trevo de 3 folhas, ele é um trevo de 4 folhas. Na escola alemã, ele é símbolo de boa sorte, de ventura, tá? O que é ventura, tá? Porque lá no início, Felipe Lenormand nos trouxe que trazia a ventura. É uma pequena positividade que acontece ao acaso, que tu não espera, que vem do nada, que te surpreende, mas é pequeno, tá? É pequeno, não é que nem ganhar na loteria, é uma coisa pequena, é furar o pneu na frente do borracheiro, é achar R$ 2, uma nota de R$ 2, é R$ 2 na rua de R$ 5, entendeu? Não é achar um bolo de R$ 100, não. É um valor pequeno, é uma coisa pequena, é uma pequena sorte, um pequeno livramento diante de uma coisa negativa, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Eu tenho esse meu cavaleiro com esse trevo, então eu vou encontrar, né, nessa minha jornada, nesse meu andar aí, ou vai ser uma notícia que eu não estava esperando, que vai me trazer uma alegria, tá? É uma pequena positividade que vai acontecer, uma coisa, né? Ou então eu também posso ter que eu vou estar no meu dia, em movimento, numa dinâmica, pode ser ali no meu trabalho, bah, esbarrei com uma pequena positividade, uma pequena alegria, uma pessoa que eu não via faz um tempo, encontro ela. Por quê? Porque tá ligado com cavaleiro, visitante, né? Então pode ser que eu encontre ao longo do meu dia e nesse meu andar uma pessoa que me traz uma pequena alegria, uma coisa inesperada, uma visita inesperada, encontrar alguém de forma inesperada, tá? E como que a questão da intuição funciona? Mais ou menos assim, entende? Você vai olhar para as cartas e a gente vai conectar isso com uma cena. E aí que entra a minha intuição, a minha criatividade. Só que, por exemplo, no teu caso, Kate, se tu tá fazendo uma pergunta e tu já no teu inconsciente disse que aquela carta determina tal coisa, tu vai primeiro linkar a isso. E o grande desafio que a gente tem é usar mais criatividade e trazer links com outras palavras. Por isso a importância de a gente estar associando a carta a outras coisas, mas entendendo o que é
o significado desse símbolo dentro do baralho cigano e conectando isso ao teu dia a dia. Entendeu? Conectar isso a como que vai funcionar no meu dia a dia isso. Tu quer me trazer algum exemplo, Kate? Por exemplo, a semana passada mesmo, acho que a semana passada, uns 15 dias atrás, eu estava com vontade de sair, mas eu estava com receio. Eu digo, saio, não saio, saio, não saio. Aí o que foi que eu fiz? Peguei o baralho da minha cigana, mentalizei, tracei as cartas, aí puxei uma, né, que deu uma resposta de sim. Aí eu fiquei com aquele negócio no meu coração, mas é sim mesmo? Aí eu puxei a segunda, aí veio não. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu fiquei naquela dúvida, vou e não vou, vou e não vou. Tipo, a minha vontade de querer ir, mas a minha consciência pesando. Uhum. Aí eu peguei, puxei outra carta, aí deu positivo. Aí eu fui. Então, assim, ó, Kate. Oi? Dá um exemplo que eu tive aquela vez. Vou, não vou, não vou, não vou. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Kate. Quando tu fizer pergunta, tenta tirar 3 cartas, tá? 3 cartas e analisar a polaridade delas. Tu ainda não recebeu o teu baralho. Eu sei, deu um atraso, né? Tu me perdoa, tá? Mas tu tem aí teu baralho? Sim, eu tenho um baralho aqui que é o da montanha. Ele vem também autoexplicativo. Tá. Então me faz uma pergunta. Faz uma pergunta pro teu baralho. Tá aí contigo? Sim, deixa eu pegar ele aqui. Ele tá aqui na mesa, mas tá na caixinha. Tô só com a caneta e o papel na mão. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, José Monteiro, Elisete. Boa noite, Arturo. Pronto, professora, eu tô com ele aqui comigo. Tá. Faz uma pergunta que tu queira fazer. Deixa eu ver. Eu nem sei. Vamos botar assim, como vai ser meu Dia das Mães? Vamos perguntar isso? Pronto, tu é mãe? Como vai ser meu Dia das Mães? Sou mãe, tenho então, um rapaz de 17 como anos. que vai ser o meu Dia das Mães? Como vai ser o meu Dia das Mães? Deixa eu... Não, peraí. Vamos pensar numa coisa que te dê, porque para ti, nesse momento, vai ser uma pergunta complexa. Eu quero que tu faça uma pergunta de forma positiva e de sim ou não. Certo, nós vamos começar por aí, tá? Deixa eu ver. Eu volto a treinar essa semana que vem agora, segunda-feira. A pergunta. Eu volto a treinar segunda-feira? Certo? Vamos ver. Tá. Faz a pergunta da seguinte forma. Lembra que eu falei, ó, sempre de forma afirmativa, positiva. Então, assim, eu devo treinar, voltar a treinar segunda-feira? Certo. Certo. Eita, já saiu um aqui. Tá, eu quero que tu tire 3 cartas e que tu coloque na ordem da esquerda para a direita. Certo. Certo. Saiu a primeira carta que pulou, foi o buquê. Uhum. A segunda, o chicote. E a terceira, a criança. Olha que tudo a ver. E vira o fundo do deck. Vira o fundo do deck. Não, é sério. O fundo do deck é a criança, no caso. O fundo do deck, a parte assim, ó, que ficou, tu tirou 3 cartas, né? O livro, no caso. Eu tirei 3 cartas e a última que ficou no deck foi o livro. Ótimo, esse é o fundo do deck, tá? O fundo do deck, tu vai fazer uma... Me fugiu o nome. Um acordo com teu baralho, uma convenção com teu baralho, tá? É um acordo. Tu vai determinar com ele
se ele vai ser a carta oculta da tua resposta, se ele vai ser uma energia na tua resposta, ou uma síntese da tua resposta. O que Por exemplo, assim... Tu quer uma síntese? Por exemplo, assim. Tá. É o quê, no a caso? síntese é um resumo da tua resposta. Certo. Tá? Mas tu faz isso antes, tá? A gente já jogou agora, Tá. Então a gente vai... Tu só tá conhecendo, mas eu vou interpretar depois esse teu livro aí das 3 formas contigo, tá? Para ti, o buquê, o que ele significa para ti? Para ti, quando tu olha, mas eu quero que tu me responda assim, ó. Eu olho para a carta do buquê. O que um buquê de flores ele é para ti? O que tu acha? Ele é algo belo, né? Algo que me traz uma energia assim de beleza, de delicadeza, uma energia que traz um sentimento bom, sentimento de dentro para fora. Ótimo. Ele fala então em beleza, né? Ele é bonito, né? Isso, é. Além de tudo, ele lá em cima, ele tem uma rainha de espadas. Isso. Tá? Então, quando tem essas figuras, tu tirou, na verdade, 3 cartas da corte, tá? 3 cartas da corte. Essas cartas são muito poderosas, que eu já estudei. Isso. A carta da corte, ela pode representar uma pessoa dentro do baralho cigano. Entendeu? Então, a rainha de espadas, ela é uma pessoa que usa o plano mental muito bem, ela é uma pessoa de intelecto muito sofisticado, ela é uma mulher muito sofisticada, entende? Mas aqui, no baralho cigano, a gente primeiro vai sempre se deter a esse símbolo aqui de baixo, tá? Depois a gente vem aqui para as cartas da corte para ver se elas se encaixam no nosso contexto. Então, qual foi a pergunta? Se tu deve, né, voltar a treinar. Então, eu não posso interpretar outra coisa senão a tua pergunta, tá? Isso. A carta do buquê tem polaridade positiva, tá? Sim. A carta do chicote e da vassoura, ela tem polaridade negativa. E a carta da criança, ela tem polaridade positiva. No caso, a energia que predomina é o positivo. Exatamente, perfeito. Então, qual é a tua resposta? Eu assisti 2 aulas de sua que falam sobre isso. Viu? Então, qual é a tua resposta? Que sim. Agora a gente vai detalhar a tua resposta, tá? Então, como vai fazer o quê? Vamos detalhar a tua resposta. Sim. Então, detalhando a resposta aqui da Kate. O buquê, como tu falou, fala em... boniteza, energia positiva, algo que vai trazer bem. Alegria, de dentro para fora. Alegria, isso. Né? E também o buquê, ele é uma carta de reconhecimento por algo, pode ser um convite, pode ser uma surpresa, mas dentro do teu contexto, o que será que o buquê, nos substantivos dele, nas coisas que ele significa, o que vai estar mais próximo disso? Que vai me trazer saúde, né? Saúde física e beleza. E corpo, né? O meu beleza. corpo vai trazer beleza, beleza vai trazer... visual, né? Beleza. Isso, autoestima, isso. Né? Quando a gente ganha um buquê, a gente não fica feliz, a gente não se sente prestigiada, né? Não é um reconhecimento, né? Então, mas vamos botar aqui, tá? Deixa eu botar aqui que tem mais alguém para entrar aqui. Boa noite, Juliana. Oi, boa noite. Boa noite. Então, vamos continuar aqui. A gente está interpretando uma resposta aqui de uma pergunta por polaridade, tá? Para Kate.
se ela deve voltar a fazer academia na segunda-feira. E aí a gente está entendendo aqui como que a gente encaixa essas cartas. Então, como eu falei, Kate, a gente tem que se deter à pergunta. Não, eu brinco, tá, gente? É só brincadeira quando eu digo assim, ó, não pode ficar viajando na maionese, né? Então, tu não pode deixar não pode deixar o teu consciente, tá, interferir aí, o teu inconsciente, né, dos teus medos, Sim. das tuas angústias ou das tuas experiências negativas, né, interferir. Isso. Tá? Então, o que que tu vai fazer? Então, como eu falei, tu vai puxar para as cartas aquele significado que está dentro do contexto da tua pergunta, tá? Porque o baralho, ele vai ser objetivo. Por que que eu te disse, olha, perfeito? Porque agora aqui, ó, a carta do chicote, tá? O que que a carta do chicote, ela vem falar para ti? Apesar de ser uma carta negativa, ó, eu quero que tu interprete da seguinte forma. Lembra que a gente já viu a polaridade da resposta? Positiva, sim, né? É um sim. Então, eu vou pegar essa carta aqui, do chicote da vassoura, que tem a polaridade dela negativa, e vou trazer os substantivos dela, tudo que é o significado dela, positivo. O que que tu consegue pensar de positivo sobre a carta do chicote da vassoura? Eita, eu não consigo pensar em coisas positivas, eu consigo ver ela como um autossabotamento. Os meus conflitos é o que me prende de dar início ao meu treino. Tem sentido, porque tu já entendeu. Eu enxergo ela dessa forma, assim. Tem sentido, faz sentido, tá? Lembra que eu te falei, ó, porque a gente já meio que convencionou significados para as cartas inconscientemente, né? Então, quando a gente amplia o vocabulário, conhecendo mais palavras-chave, conhecendo mais significados e voltando lá para as regras de Philippe Lenormand, para o significado daquele livretinho, todo mundo recebe quando compra esse baralhozinho, esse livreto, né? Então, sim, o que tá aqui é a metodologia do Philippe Lenormand, tá? E o significado das cartinhas segundo o Philippe Lenormand, né? Eu não, assim, o pouco que eu estudei, eu não consegui ver palavra-chave positiva para esse chicote. Então, eu vou te ensinar agora, tá? O ato de chicotar, ele faz o que com o meu braço? Movimento. Repetitivo. Ele não te lembra uma academia? Sim mesmo. Ele fala em atlético, em esportivo, em dinâmico, tá? Movimento repetitivo, então ele vai lembrar um movimento que a pessoa faz na academia. Entende? Muito sentido. Tá vendo que às vezes eu levo até... Porque, assim, dentro de mim eu já me sinto que eu me saboto. Tá vendo que acabo trazendo um pouco para minha experiência, mesmo sem eu perceber. É a tua própria mensagem do teu inconsciente falando contigo, né? Não deixa de ser. Pode conversar aqui com a gente também, tá, Juliana? Fica à vontade, a Denise também. Então, fica à vontade. Fica à vontade. Realmente. Isso. A academia tem bastante movimento repetitivo. Isso, tu repete, tu faz esforço. E a disciplina na academia vai trazer melhor ainda. Então, o chicote, ele vem como, falando também, disciplina é outra palavra-chave do chicote, tá? Das palavras-chave. A gente tem uma grande autora. Maravilha. A gente tem uma grande autora, tá? Que é a Odete Lopes Maza. Vocês já ouviram falar? Já. Sim. Então, ela traz algumas palavras-chave modernas e tal, e eu coloquei lá algumas coisas que ela fala na nossa apostila. Eu aprendi muito com ela, então eu não deixo de dizer que é isso que eu estou ensinando para vocês, são coisas que eu aprendi pela literatura dela também, né?
e outros autores, mas uma coisa que duas coisas, tá, muito fortes da palavra do chicote, da carta do chicote e da vassoura, tá, atlético, né, de estar dinâmico, né, desse dinamismo repetitivo, né, de repetir, 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 tá, e também vai falar dessa dinâmica acelerada e disciplina, né? Por quê? Porque ela era uma forma de punir a indisciplina, né? E quando tu tá sedentário, o que tu tá fazendo? Tu tá sem disciplina para exercícios em relação ao teu corpo. Então não faz. Nossa, como fica muito claro quando você conhece outras palavras. Exato. Tá vendo? Por isso que ai, meu Deus. Legal, verdade, né? Então, assim, ó, a gente diz, e eu não terminei ainda vai ter aqui, ó, a carta da criança, tá? Mas a gente já vai chegar lá. E essa carta aqui, ela saiu no centro das tuas 3 cartas. Por isso que eu digo para vocês trazerem para mim, para vocês não pensarem que sou eu que estou manipulando aqui as cartas. Sim. Né? Então, vocês fazendo aí, tirando, se tu não tá com teu baralho, Juliana, já pega aí, tá? Tô com ele. Uhum. Tá? Então, assim, ó, por isso que eu gosto que vocês tirem aí, me tragam, né? E aí o grupo lá do WhatsApp, vocês podem estar fazendo essas atividades, colocarem lá, se quiserem fazer isso diariamente, coloca lá, diz o que você achou, né? Às vezes eu vou demorar para conseguir responder, tá, gente? Mas eu não consigo responder assim na mesma hora, não consigo estar sempre conectada. Evitem fazer muitas mensagens lá para mim poder acompanhar quando eu for olhar, tá? Mas isso aqui é um exercício que eu gosto de deixar para vocês, mesmo que vocês tenham agora começado, não importa. Vão lá direto, tá? Vão lá na parte de métodos de jogo e busquem a tiragem de pergunta objetiva com 3 cartas. Tá? Mas leiam pelo menos, mesmo antes de assistir a aula, leiam ali na apostila de vocês, tá? Como que funciona isso, né? As regras do jogo e tal, mas tudo isso eu vou estar repetindo para vocês nas aulas, nos vídeos, tá? E nos nossos encontros à medida que a gente conseguir fazer, tá bom? Sim, perfeito. Então, assim, ó, a carta central, ela nos dá uma mensagem muito forte, ela vai ser a nossa carta tema da resposta, entendeu? É a carta central. E olha como... É a carta que esclarece para mim que o que eu preciso ter para ter uma constância, a disciplina, eu preciso ter esse movimento constante. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, ó, a carta do chicote da vassoura, ela vai ser para nós, assim como a carta do cavaleiro, tá? Mas a carta do cavaleiro, ela foge um pouco, né? Apesar de também falar em atlético, tá? Na carta do cavaleiro, porque o cavaleiro, ele tem, né? O cavalo, ele tem potência também. Então, vocês estão entendendo quando eu digo para vocês que além das regras que a gente conhece, além da metodologia do método alemão, né, de tiragem. Acho que foi tu, Kate, que me disse que começou a estudar pelo método alemão? Sim, é europeu. Assim, isso. A maioria dos cursinhos de e-book que eu compro é pela escola europeu. Isso, pela escola europeia. Por quê? Porque é a origem desse baralho, tá? É a origem do baralho cigano. Do Petit Lenormand, né? A gente chama de baralho cigano, mas é Petit Lenormand o nome desse baralho. Então, assim, ó, o que acontece? Você tem que buscar, tá? Para ti que entrou depois, Juliana, depois se tu quiser, eu tô gravando ao mesmo tempo para deixar ali disponível o link, tá? E o que acontece? Muito obrigada. O que acontece, tá? A gente vai pegar esses símbolos e vai trazer para tudo que tu conseguir relacionar a este símbolo, tá? Então, que nem eu falei para ela, ó, a carta do chicote da vassoura é aquele movimento repetitivo, que nem academia, é constante, né? Aquela chicotada, ao mesmo tempo eu tô fazendo exercício, tô fazendo movimento com o meu braço, tô chicotando, vamos botar assim, é a carta que impõe regras, disciplinas, né? Então, é uma carta que vai falar sobre isso. E aí depois a gente vai ter o significado da vassoura, a questão da vassoura, que é varrer, limpar,
né? Então, ali, o que que tu quer fazer com a gordura? Tu quer eliminar, né? Tu quer eliminar a gordura. Então, assim, ó, façam muito isso e quando vocês virem a carta central, tragam ela para o tema, para dentro da resposta de vocês. Entenderam? Por isso que é ruim a gente. Não é que é impossível, tá, gente? A gente tem uma intuição, e com o passar do tempo, vocês vão entender que essa intuição vai guiar, vai orientar muito vocês, mesmo quando as pessoas não te contam tudo. Mas isso aí a gente vai entendendo à medida que forem avançando as aulas, que são técnicas, tá? Porque o baralho cigano ele é muito fofoqueiro. Muito, 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 muito fofoqueiro. É verdade. Então, assim, ó, casas dele te dão muitos significados. Por exemplo, a primeira carta é o início, aqui no meio é o desenrolar, aqui no final é a finalização. E aí, aqui, ó, com a carta da criança, o que a carta da criança traz para vocês, tá? De forma positiva, a gente está analisando aqui, então, porque a nossa polaridade era uma pergunta de sim ou não, tá, Juliana? Então, ela pegou 2 cartas positivas, né, e uma negativa. Então, a resposta é sim, a polaridade dessa resposta é positiva. E a gente vai usar os adjetivos de forma positiva e que se encaixam dentro do contexto da pergunta, que é se ela deve voltar a fazer academia na segunda-feira, né? A carta, isso. Assim, no meu ver, a carta da criança representa a criança ao início, né? O início de tudo. Recomeço, o começo. Aprendizado. Né? Eu vejo a criança ali como se fosse os primeiros passos. Ótimo. E também o que a criança tem? Energia, né? Disposição. Então, vamos trazer aqui para o teu contexto. Sim, tu deve voltar a fazer academia na segunda-feira, né? Aí veio a carta do buquê, que vem falar em beleza, vem falar depois a carta do chicote, em exercício, atividades, né? Isso. E a carta da criança, que vem falar até para ti, então, para te melhorar a tua beleza, a tua forma, entrar em forma, a tua disposição, né? E com a carta da criança aqui a gente também tem, né, para melhorar a tua, com a carta do buquê, melhorar a tua aparência, a tua autoestima. Com a carta da criança, daí vamos botar que isso aqui é o espelho, tá? Eu peguei a primeira e a última, né? E tô espelhando elas, tá? Sim. Então, eu tô espelhando elas. Então, eu vou estar falando em quê, né? Assim, na verdade. Eu vou estar falando, começando pela carta do buquê, né? Para melhorar a tua beleza, a tua autoestima, ficar mais bonita e com mais disposição, né? Mais energia, mais vigor, tá? Então, sim, deve começar, né? Também, carta da criança começar, né? Iniciar na segunda-feira. Sim, deve, né? Tu perguntou se devia. Sim, deve. Agora, sim, pode fazer uma outra pergunta. Eu vou conseguir fazer isso na segunda-feira? E no caso, o fundo do deck, nessa mesma pergunta? Na carta do livro. Na carta do livro. Isso. O livro, então, nesse contexto, é um contexto positivo da carta do livro. Então, vamos falar em aprendizado, né? Em etapas, em capítulos. Um novo Como capítulo. Assim? É que o livro, no caso, representa o quê? É um capítulo iniciar na minha vida, iniciar uma nova história, né? Fazer, sim, entende? Nesse contexto pode entrar sim. É que a falha aí foi que tu não convencionou nada, né? Mas sim, então, como eu falei, vamos trazer esse livro aqui para todos os contextos possíveis dentro do que tu poderia ter convencionado. Então, uma síntese, né? Uma síntese seria isso, escrever uma nova história, um novo capítulo, né? Recomeçar, ir por etapas. Ô, Daisy, não seria uma busca também, que ela está buscando isso? Isso, com certeza. Seria? Pode ser, porque tu faz pesquisa com o livro, né?
Tu faz pesquisa, pode ser, né? Folhear, trazer uma nova história, né? Isso aí, transformação aqui, a colega aqui tá falando em transformação. Pode ser, mas assim, Sim. se Eu diria que ela está buscando por essa nova jornada dela, né? é por isso que eu falei uma nova história, né? Uma nova história, né? Um recomeço aí. Começo, um recomeço, pode. exatamente. Dentro da pergunta que ela fez, sim, é por isso que eu digo, gente, a gente tem que trazer para dentro Faz do sentido, contexto. faz todo sentido mesmo. Tem que trazer para dentro do teu contexto, da tua pergunta. A gente não pode fugir ao contexto. Por exemplo, se tu fosse fugir do contexto, se tu fosse só pelo livro, sem essa regra, sem entender isso que eu tô te falando, tu diria, eu não iria saber. Nossa, ainda está em estudo. Eu ouço muito, ainda está em estudo, ainda está em avaliação. Não deixa de ter verdade aí, tá, Kate? Porque tu ainda está avaliando fazer este começo. Não deixa de ter sentido. Mas só que isso poderia estar entrando de uma maneira de tu interpretar isso de uma forma errônea, né? Por quê? Porque ele está te dizendo que sim, tu deve. Né? Porque ela também tem a polaridade de informações, né, de segredos, essas coisas. Mas na verdade, quando tu vai para aí eu ia me confundir, eu ia tentar encaixar esse sentido no meio. Exatamente. Então assim, eu ia me confundir e aí ia acabar trazendo por o problema que eu tenho de trazer para a minha vivência, experiência pessoal. Uhum. Então assim, ó, uma outra coisa aqui, tá? Depois vocês vão aprender que a posição das cartas importa, tá? A posição das cartas importa. Porque aqui, ó, o que eu poderia ter, tá? Como o chicote central, né? Que esta mulher, tá? Está aqui nesta parte aqui do cabo, tá? E tu quer almejar o que? Mais ânimo, mais disposição, um novo começo, tá? E então, exatamente isso mesmo. Exatamente, tá? E provavelmente teu instrutor de academia seria um homem, por quê? Porque a gente tem 2 cartas da corte masculina, tá? E uma é de paus e outra é de espadas, né? Então ele tem o conhecimento para te conduzir. Exatamente. Tá? Então, assim, ó, vamos mais adiante. E aí, a carta oculta, né? A carta oculta poderia estar dizendo que tu tá ainda avaliando essa situação, né? O livro também fala em aprender, Na academia, tu é o quê? Eu sou aluna. Aluna. Entendeu? Exato. Tu é aluna na academia. Então, assim, gente, além das palavras-chave, vocês entendem que é importante você trazer para a sua interpretação, e aí entra a forma da sua leitura, entendendo o significado dela e trazendo para o contexto da pergunta. Obrigada, Denise. Entende? É muito mais. Aí, perfeito. Então você consegue. Então é dessa forma que a gente acaba usando intuição, né? Porque como começa a vir, quando tu começa a botar, tu vai notar, vocês vão observar que as palavras vão vindo, entende? E aí isso é a intuição trabalhando. Às vezes vocês vão ter falado algo, né? E meio que vocês nem tiveram, assim, muito tempo do raciocínio e tal, mas isso se chama fluidez na leitura, tá? Você vai deixando, aquilo ali começa a fluir, você começa a mentalmente fazer uma cena, né? São partes do processo da leitura, tá? Mas se detenham ao significado primordial das cartas, tá? Se detenham e aí vão ampliando, né? Que nem eu falei, eu não posso fugir do significado da minha carta do chicote. Então, eu não posso confundir ela com foice, ela não tá cortando. Eu não posso. Caso, professora, no caso das 3 cartas, a minha pergunta ela tá concentrada no chicote, na central. O tema. O tema, né? O tema da resposta. O tema da resposta está concentrado na central. Isso mesmo.
tá? Quem quer, Tá ótimo. quem Perfeito. quer trazer alguma coisa tua aí, Juliana? Ela me trouxe uma dificuldade dela. Olha, a minha dificuldade maior, eu fiz o curso ano passado, onde eu iniciei. Eu já trabalho com as cartas já há alguns meses, mas ainda não tenho cliente. A minha dificuldade maior onde eu travo é quando eu abro mais de 5 cartas. Eu me atrapalho às vezes nas tiragens. Mas a princípio, eu trabalho muito com a tiragem de 3 cartas. Mas quando a mesa real eu fiz uma vez, quando eu iniciei o curso, eu fiz uma vez. E no primeiro momento até entendi, mas como eu não pratiquei depois seguido, eu esqueci totalmente. Uhum. Aí eu estava olhando os teus vídeos da mini mesa real ontem, então, tipo, eu vou olhando e vou praticando até eu ter esse entendimento. Porque eu tento todo dia abrir as cartas. Às vezes é um pouco difícil, porque eu tenho 2 meninas, e é colégio, e é médico, enfim. Mas todo dia eu tento abrir o meu baralho, porque todo dia, a gente tem que praticar todo dia. Assim, eu fazer de conta como se tu tivesse aquele curso, fosse oficial aquele curso. Tu tem que separar 1 ou 2 horas por dia para sentar na mesa e praticar. Uhum. Praticar. É a prática, eu tenho que praticar mais, abrir o baralho todo dia. Praticamente eu abro, mas eu não consigo fazer uma leitura completa, abrir todas as cartas. Então, às vezes eu me atrapalho. Algumas cartas eu já peguei, já não preciso nem olhar significado. Cavaleiro, caixão, torre, mas algumas eu ainda me atrapalho. Uhum. Bom, assim, ó, gurias, o que eu vou dizer mais para vocês aqui, ó? Que nem a gente vai ter cartas aí que falam de meio de locomoção. Lá numa aula eu expliquei para vocês que principalmente se as nuvens estiverem ali na caudinha ali do rabo do cavalo, né? Se tiver aquela nuvenzinha, é como a fumacinha saindo do carro, da moto, né? Eu vi ontem, eu achei bem legal, porque eu não sabia esse significado. Eu soube através do teu vídeo. Isso, mas... Suas aulas são muito completas, isso é muito bom. Obrigada. Muito boa. Muito obrigada mesmo. Então, gurias, é isso que eu digo, sabe? Gurias e guris, porque a gente tem menino na aula também no curso, né? Então, o que acontece? A gente vai ter várias dicas, né? Mesa real, Juliana, e ali tenta a mini mesa, que se tu, para consulente, tu vai usar um pouco mais a mini mesa, tá? Ela é mais direcionada para o que o consulente quer saber, né? Para a resposta do que o consulente está nos trazendo de pergunta, ele quer saber, e aí tu pode separar até 4 cartas, né? E aí uma delas tem que ser do consulente necessariamente, né? Se ele é casado, tu tem que botar dele, mas aí também vai depender se ele quer saber do relacionamento, né? Quando é esse tipo de situação, eu deixo cair se tiver que cair, né? Se ela vem me falar assim, olha... Deixa eu te falar uma coisa também que eu achei bem interessante, que era outra coisa que eu não sabia. Era a da carta da raposa, que eu vi também, da função Todo mundo adora. Foi bem interessante porque eu não sabia. E sobre as cartas, acho que é marcada, que daí tira o consulente, o casal ali, né? E aí eu tava olhando ontem, eu não sabia, não tinha, essa parte eu não sabia. Necessariamente quando tu quer saber uma determinada coisa, mas tu pode fazer isso no bloco de 9 também, tá? No bloco de 9, tu pode separar uma carta tema, colocar no centro e abrir aí 1, 2, 3, 4, daí aquela já é a quinta, 6, 7, 8, 9 embaixo, né? E seguir todo aquele passo a passo ali do bloco de 9 cartas. Mas o que vai ser interessante? Olhem a ficha técnica das cartas, tá? Ali. Algumas eu trouxe positivo e negativo,
outras eu não trouxe tanto para cada área positivo ou negativo, tá? Mas vai dar para trazer na síntese ali para vocês com a polaridade, né? Se eu tirei 3 cartas, eu tenho que ver a polaridade, né? No bloco de 9 cartas é um pouco mais complexo, porque assim, ela tem influência. A tua carta é bem como eu precisava, onde mostra bem a direção, para cima, o lado, o que quer dizer em cima, embaixo, do lado. Então, só tirando as cartas mesmo, sem nada, o significado, fica muito difícil da gente entender, a gente buga, a gente trava. Então, eu observei isso nas cartas também. Já fica um pouco mais fácil, já dá uma direção da gente olhar a carta, junto com o significado, pensar, sabe, olhar bem as figuras e ter um entendimento. Fica mais fácil para a gente ter esse entendimento e fazer a leitura. Então, isso eu achei muito importante. Deixa eu só... Professora, no caso, no deck, que é o deck do curso, eu estava reparando isso, que tem informação nos 4 cantos da carta. Cada canto da carta ali explica a carta anterior que vem do lado dela. Tipo, do lado esquerdo, a carta que cai do lado esquerdo tem aquela polaridade. Que cai em cima tem aquela polaridade. É assim? Não é assim. É assim, ó. Eu deixei aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ela é do baralho antigo, tá? Eu não tô com um baralho novo aqui, tá? Aqui vai ser quando a polaridade da resposta for positiva, quando a polaridade da resposta ou da carta for negativa, tá? Sim. Aí eu tenho aqui a regra pela distância, que isso vocês vão usar na mini mesa e na mesa real. A distância, só nessas duas, tá? Vocês vão usar a distância na mesa real e na mini mesa real. No resto, vocês não vão usar muito a distância. O que vocês vão prestar... Então, no caso... Deixa eu só... tá. Deixa eu só concluir aqui. Não capaz. Aqui embaixo, vocês têm as palavras-chave, tá? Aqui embaixo tem as palavras-chave. Deixa eu botar aqui para o pessoal que está gravando também, né? Aqui embaixo tem as palavras-chave, aqui a gente vai ter significado negativo, positivo, a técnica da distância, e aqui que tá faltando, mas vocês têm nesse baralho, não são em todas as cartas, tá? Algumas cartas têm a técnica da posição, que é a lei da posição das cartas, tá? Que é uma técnica... só algumas, no caso, que só vai ter a lei da algumas posição. que vão ter a lei da posição. Algumas vão ter só antes e depois, tá? No mais, as que não tem nada escrito, elas seguem a regra geral das cartas. O que é a regra geral das cartas? O que vem em cima está influenciando a carta de baixo. O que está à direita está adjetivando a carta à esquerda. O que está à esquerda é a origem ou de onde vem, tá? Assim como a carta à direita pode ser, se for uma carta ponte, o que aqui, ó, uma carta ponte é o quê? É uma carta que indica que tu tá vindo de um ponto para outro. Navio é uma carta ponte, tá? Nós temos outras cartas pontes, agora me bugou aqui. Mas o navio é a principal, tá? Que eu tô chegando aqui. Por que é a principal? Porque a jornada do navio, ela é longa. Ela nunca é pequena. Tu não anda de navio pra vir aqui de Porto Alegre pra Guaíba. Tu pega um barco, né? Não é um navio. Ali é a carta do navio, né? Não é um barquinho, não é uma canoa. É um navio grande, pesado, que navega em águas profundas, e águas profundas vai falar de emoções profundas. Então é uma carta que fala muito do inconsciente, né? Naquele tempo, tu tem um tempo ali no navio para pensar, então ela é considerada uma carta ponte. Então o que está à esquerda vai ser o ponto de partida, o que está à direita é onde você chega, tá? O que está acima é o que está influenciando esta viagem, este momento, né? O que está abaixo é aquilo que está bem profundo, inconsciente,
né? Então isso facilita, mas isso, gente, vocês sempre vão pensar, tá? Mesmo nas que tem a técnica, é porque aquela técnica funciona daquela forma para aquela carta. Elas são as exceções, tá? Elas são as exceções. A carta do livro são exceções, né? A carta da chave, o que está à esquerda, o que está à direita. Mas ainda assim, em algumas delas, se vocês forem pensar e trazer bem para o que é, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, entendeu? Mas explicado de uma forma diferente pelo significado daquela carta ali, tá? Então não são. Eu botei na carta do trevo, tá? Por quê? Porque como ela é a carta 2, eu sei que quem começa a estudar, daí vai ser a segunda carta que vai estar estudando, e ela também é uma carta, assim, que às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade de interpretar, apesar de que eu acho que vocês não vão esquecer mais, né? Da carta do trevo. Tem alguma diferença desse trevo de 4 folhas para o de 3 folhas? É a escola brasileira. Ah, entendi. É a escola brasileira. Tá. Na escola brasileira, o trevo é visto como uma erva daninha. E aí ele traz o trevo de 3 folhas e não traz o trevo de 4 folhas. Outras cartas, ela vai ser a carta dos obstáculos, né? Que vai falar, vai trazer uns matinhos, mas o que que são? São obstáculos de curta duração. Então tu vai ter baralhos, Petit Lenormand, que fala em carta de obstáculos e carta do trevo, né? Quando é do trevo é a carta de positividade, quando é a carta dos obstáculos, eles são pequenos, são de curta duração, não são nada que vão te atrapalhar de fato de chegar a algum lugar, tá? O trevo também, mesmo que ele tiver negativo, ele também vai te falar assim que em meio às coisas negativas, porque ele também é uma carta que afasta a negatividade das cartas que estão tocando nele, né? Então, se eu tenho ele com a carta dos ratos, tu vai ter um desgaste, mas vai ser de curta duração e tu vai superar aquilo ali, tá? Ele diminui, reduz o efeito negativo, ele não tira, tá? Mas ele reduz, ele diz que vai ser de curta duração, que aquilo ali é pouco, que aquilo vai passar, que é passageiro, que é transitório, né? Então, pode falar. Ele ameniza, no Ameniza a negatividade das cartas, né? Sem tirar o efeito negativo delas, né? Ele ameniza, ele reduz, né? Diz assim, ó, vai ser pouquinho, vai ser curto, já vai passar, né? Não vai te impedir, vai ser uma coisa assim que vai te incomodar, assim, tu não vai te sentir muito bem, mas daqui a pouco já passou, né? Sim. Posso fazer uma pergunta? Diga. Nós temos só mais uns minutinhos, tá, meninas? A carta do trevo, em alguns baralhos, ele é a carta das pedras também, mas é o mesmo significado? Os obstáculos, é esse que eu tô falando. Que é a carta dos obstáculos. Tá. Eu adicionaria, como eu amo a carta do trevo, amo, adoro. Ela também é talismã, diz que o consulente, se ela estiver juntinho ali do consulente, o consulente é protegido, amparado, ele pode ter uma segurança religiosa, ele pode ter um talismã com ele, né? Por exemplo, eu nunca ando sem a minha correntinha do Hansai, eu adoro o olho grego, eu sempre tenho um. Ô, professora, por exemplo, se sair a carta do consulente ou da consulente junto com o trevo. Ele é protegido energeticamente, tá? Ele é uma pessoa que tem proteção energética. Sim, entendi. Certo? Perfeito. Certo, meninas. Então, por hoje... Adorei essa aula. E a gente acabou... Eu também cheguei atrasada, mas eu vou pegar alguma coisa. Então tá, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela participação dos outros também. Obrigada, Denise, também, maravilhosa. Tchau, meninas. Até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, eu vou botar lá a data depois, direitinho, o tema, tá? Vamos conversando, tragam para o grupo ali, vocês podem deixar escrito no nosso grupo ali do WhatsApp as dúvidas, façam as suas tiragens, vamos fazer um desafio? Todos os dias, coloquem ali como vai ser meu dia, né? Ou então façam perguntas, ficaram com dúvidas, traz para o grupo, a gente vai conversando ali, mas não pulem as aulas, tá? Assistam do início ao fim, porque sempre vocês vão extrair alguma coisa,
tá? Se vocês não Sim. concordarem com alguma coisinha, tá tudo bem, isso faz parte, tá? É nosso, é uma coisa muito nossa, isso está ligado à nossa intuição, à maneira que a gente faz a leitura, as nossas convenções com o nosso baralho. Cada um vai acabar desenvolvendo a sua metodologia no final, vocês não vão usar a minha metodologia, vocês vão usar a metodologia de vocês, tá? Mas o que é importante? A gente manter o essencial, né? Manter a essência do significado das cartas para nunca nos perdermos, tá bom? E assim, gente, Sim. nunca é uma tiragem 100% negativa, até porque cada carta tem o conselho, e isso eu deixei lá na ficha técnica para vocês. Muito obrigada. Eu deixei lá na ficha técnica, todas as cartas têm conselho. E aí, a soma das cartas, dessas 3 cartas que eu fiquei te devendo, Kate, depois eu te trago lá, tá? A soma das 3 cartas, tu pode também convencionar que ela é um conselho, tá? Para mim, sempre é um conselho. Então, assim, ó, vão tirar para uma amiga, pratiquem muito, pratiquem, tirem pergunta para amiga, pergunta para mãe, pergunta... Esse detalhe das 3 cartas do conselho, tá na apostila? Tá lá. Ou tá Vai nos lá vídeos? na pergunta objetiva, tem nos dois. Tem o vídeo, que tá com tudo que tem na apostila, e o que tá no vídeo, eu transcrevi para a apostila, tá? Eu até coloquei um pouco mais detalhado, tá bom? Certo, meus amores? Obrigada. Um beijo grande no coração, Tchau, boa adorei noite, conhecer meninas. vocês. Tchau, boa noite. Boa noite, até a Obrigada. próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Não, sai. E os olhos não falam? Ah, tava ali compartilhar a tela. Eu não sabia. Não. Por quê? Porque não vieram. Não, mas não tinha homem aí. Não, eles vão assistir depois.